gentilmente atendendo a gente aqui ao vivo no Mesa Redonda. Acabou de acabar a entrevista do Dorival Júnior. O que o torcedor mais quer saber, Fabinho, o que fazer, como reestruturar principalmente a parte psicológica desse time, pensando já na semifinal da Copa do Brasil contra essa mesma equipe que hoje, falando em português claro, amassou o Corinthians aqui no Mineirão. Boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, prazer falar com todos aí da mesa. Um resultado muito ruim, né? Já conversamos no vestiário sobre esse momento e temos que reconhecer que o Corinthians não conseguiu desempenhar aquele esquema de jogo que estava proposto. E sobre isso, o resultado ele diz por si só. O futebol, ele nos dá sempre a oportunidade de a gente reverter em algum momento. Então, essa derrota dura, muito dura, dolorida, mas o que nós temos que fazer é encarar essa derrota. Eu já tive diversas derrotas assim, e nesse momento a gente precisa tirar lições. Aquilo que não foi bom, precisamos corrigir tudo isso. Agora mesmo já fizemos as intervenções que precisam ser feitas. Já falaram dos jogadores? É uma conversa sempre de vestiário entre nós e a cobrança ela é generalizada, tanto da direção, dos atletas, da minha parte. E o que fazer? Fazer é sentir essa derrota muito difícil, muito dura para o nosso torcedor, para a gente, mas ainda nós temos a oportunidade ainda nesse ano de buscar resultados que nos coloquem numa situação melhor a nível de final do ano. Nós temos 3 jogos importantes da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e esses 2 jogos são do Cruzeiro. Tirar como lição o que aconteceu aqui, daqui a alguns dias estaremos de volta aqui no Mineirão, para que possamos fazer diferente. Agora, realmente tem que ter uma mudança, a gente precisa olhar para dentro daquilo que precisa ser corrigido, e é claro, essa equipe tem uma memória de já ter feito bons jogos. A gente precisa recuperar tudo isso para que a gente, nesses 3 jogos que nos restam, equilibrar melhor a nossa parte tática, técnica, física, mental, para que a gente busque, com certeza, o nosso maior objetivo ainda esse ano. Vou te perguntar para te liberar sobre Memphis Depay. Ele não veio mais uma vez, conversei com os torcedores aqui antes da partida, muitos deles incomodados com essa ausência do Memphis Depay. Uma breve pesquisa ali, a gente identificou o Memphis Depay no Paulistão, fez apenas 3 jogos como visitante, 3 clássicos, nenhum jogo no interior. No Brasileirão, fora do estado de São Paulo, também apenas 3 partidas. Só coincidência? Por que de tantas ausências nesses jogos fora de casa? Dá para explicar ou é só coincidência mesmo? Situações que aconteceram, e dessa vez, agora, dessa ausência, mais uma, né? Foi feito 2 exames que constataram alguma coisa ali que a parte médica decidiram para que não tivesse no jogo. Nós temos que encarar essas situações. Temos um Tem grupo. previsão de retorno? Vamos ver como é que vai ser durante a semana, conversar com a parte médica, mas já iniciou imediatamente o tratamento. É futebol, cara, acontece. É por isso que a gente fala de qualificação, de elenco, é por isso que a gente precisa, a cada tempo, qualificar ainda mais a equipe, porque as competições elas são inúmeras e os jogadores se machucam, lesionam, podem não estar numa fase tão boa e a rotatividade ela é muito grande. Mas, de novo, foi uma derrota muito difícil, está difícil digerir essa derrota, mas o futebol, como eu te disse, nós já vivenciamos, já vimos situações que a gente consegue reverter. Essa camisa nos mostra que tudo é possível. Então, para isso, com certeza, vamos ter uma semana muito dura, muito longa, mas é uma semana de correções, uma semana de intervenções, de trabalho muito duro, para que a gente volte a fazer grandes jogos e consiga conquistar as vitórias e uma performance que nos leve numa condição muito melhor para esses 2 jogos da Copa do Brasil. Eu, assim como vocês, tenho várias perguntas para fazer para o Fabinho, mas eu preciso liberar o homem. O combinado era rapidinho, 2 perguntinhas, boa viagem de volta. Vamos ver se o Coringão se recupera pelo menos na Copa do Brasil. Vamos sim. Obrigado. Desculpa o tempo, mas não poderia deixar de falar com vocês. E vamos trabalhar bastante essa semana. Obrigado, Fabinho. Tá aí, garrafa, Fabinho Soldado. Já fica o agradecimento aqui. Vinícius Oliveira, assessor do Corinthians, pela compreensão ao vivo no Mesa Redonda. Falando rapidamente sobre Memphis Depay e essa derrota do Corinthians, como ele disse aqui,
engasgada na garganta de muitos corintianos que vieram ao Mineirão. Garrafa. Instante, Salazar, eu vou agora distribuir com a bancada aqui e volto com você. Quero saber essa história do Memphis. O Memphis não jogou hoje, tá? Quero saber da situação do Hugo, situação de contrato do Memphis Depay e esse aspecto disciplinar. Eu vou começar com o André Henrique, vocês fiquem à vontade aí, Paulo, todo mundo, toda a equipe aí, sobre o que disse o Dorival. A pergunta é, André, é preocupante? Antes disso, só para ver, como é que ficou a classificação do Corinthians, Chile? É Campeonato Brasileiro, dá... Naquele mesmo lugar que está o campeonato inteiro. Olha lá, Corinthians é o 10º agora com 45, G7, G7 esquece, são 10 pontos em 3 jogos, tá? Se for G8, se abrir um G8, né, caso ele perca a Copa do Brasil e ou o Fluminense ou o Cruzeiro vença, abre um G8, aí o Corinthians pode brigar. Ou seja, 45, 3 pontos, ainda pode, não é para abandonar o brasileiro não, né, André? Tá difícil. Mas são 3 pontos, gente. Mas não dá, com esse futebolzinho que é. Tá jogando, tá louco. Botafogo em casa, Fortaleza fora e Juventude em casa. 2 jogos em casa. Teoricamente seriam jogos para você fazer bons pontos, mas não faz. Não faz. É uma preguiça no Campeonato Brasileiro, um time, sabe, E aí o torcedor vai ficar com aquele negócio, mas na Copa do Brasil a gente jogou bem contra o Palmeiras, mas na Copa do Brasil... O Galo foi nessa, na Sul-Americana, é o que deu. Vai ficar nesse sonho, e a situação do Memphis, assim, vamos ficar de olho, vamos só lembrar da outra vez que ele volta da seleção da Holanda, ele fica chateado porque ele tem que jogar e acaba se machucando. E dessa vez... Vocês vão lembrar que na coletiva do último jogo, o Dorival explica que o Corinthians teve que fazer exames no final de semana para ele poder ficar à vontade para jogar, para entrar no jogo contra o São Paulo, que ele faz o golaço. Porque ele tinha vindo da seleção da Holanda com o parecer do departamento médico da Holanda que não era para ele jogar. Aí o departamento médico do Corinthians faz exame de ultrassonografia, de ressonância, sei lá, para ele poder entrar em campo, para ele poder ficar disponível. Mas se faz um exame e ele está disponível para ficar no banco, está disponível para jogar. E agora... Me parece que chegou... Ele entrou, jogou, ele fez o gol. E agora ele se machuca de novo. Do nada? Voltando... Cara, essa história e... Vamos saber do Salazar. O Salazar... Bastidores, não? né? Então, tá bom, deixa o Salazar posicionado, por gentileza, para o Salazar me explicar essa situação do Memphis. Chama a atenção, gente, essa situação do Memphis, e eu vou um pouco mais além. Essa sequência de resultados negativos do Corinthians, ela pode, de alguma forma, impactar para a decisão da Copa do Brasil? O Dorival falou, me cobrem depois dos 2 jogos. Mas é o que ele tem que falar, né? Eu acho que é pouco para um técnico que tem a estatura que ele tem, vindo de seleção brasileira. Ele foi contratado por uma grana considerável. Se recebe ou não, já não sei, mas ele foi contratado para... É a real. Agora, não é muito pouco para você estava falando agora há pouco, o técnico do Palmeiras não pode abandonar. O técnico do Corinthians, será que não é muito pouco? Está em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, fala, não, me cobra depois, que ainda tem aí a Copa do Brasil. O Corinthians tem que cobrar o brasileiro. E ainda, André, a fala do... Eu gosto muito do Dorival, mas tem uns momentos do Dorival... Não dá, Paulo Sérgio. Não faltou entrega, não faltou luta. Luta 3. Não faltou mesmo. O Martins mostrou que não faltou luta. Aí você vê o Fabinho fala assim, precisa trabalhar mental. E eu acho que é isso. Então, é o mental desse jogador, porque não é possível, cara. Essa questão muito do Memphis, um jogo joga, outro jogo não consegue jogar. Não, se fosse isso, até vai um jogo jogar, outro não. Cara? Não joga 5, joga muitos altos e baixos. Pra seleção da Holanda tá grandão. Mas vem no Corinthians, chega no Corinthians assim. Por quê? Chegando no Corinthians, indo pra Holanda. Mas porque o próprio Corinthians sabe que dificilmente o Memphis vai ficar se não aceitar renegociar esse final de contrato para o ano que vem. Não há menor... Essa informação mas vai ter que pagar. Tá? Não. O Corinthians... Essa é informação do Corinthians. Mas aí vai fazer o que com o contrato? Não tem mais condição de pagar, vai tentar negociar com o jogador. Sim, e aí... Se ele não quiser... Vai ter que pagar. Mas o Corinthians... Essa é a informação. O Corinthians não tem condição de pagar. O Memphis já sabe disso. Os agentes do Memphis já sabem disso. Não tem que continuar. Todo mundo sabe disso. Então, todo mundo sabe disso. Mas isso está gerando, Paulo, uma situação ruim entre o jogador e entre o clube. Sim, porque o jogador jogou, não é sacrifício, porque ele passou no exame, não tem sacrifício. Tá? Se passou no exame, tem condição de jogar. Ele veio com o exame para não jogar. Aí ele joga.
E toda essa condição não está legal.